Curtindo história com o professor Léo. Vamos falar sobre o Vasco da Gama. Não o time, claro, mas o famoso navegador português que tem um papel fundamental na era do descobrimento. Na verdade, o Vasco da Gama ele é conhecido por fazer a primeira expedição marítima direto da Europa para as Índias. Como todos sabem, né, havia um comércio nessa época, século XV, abrindo assim uma nova rota marítima com comércio com o Oriente. A gente vai explorar um pouco a vida, as conquistas do navegador Vasco da Gama. É bem interessante, a gente aprende nas aulas de história, só que Vasco da Gama chegou à cidade de Calicut nas Índias, contornando o Cabo das Tormentas, mas não sabe um pouco sobre ele. Na verdade, ele nasceu em 1460 em Sines, em Portugal, de família de navegadores. Na verdade, o seu pai, Estevão da Gama, era um comandante naval experiente. Engraçado que Vasco seguiu os passos do seu pai, recebeu uma educação sólida em navegação, cartografia e estratégia de navegação. A grande expedição de Vasco da Gama teve início em 1497, quando ele foi incumbido pelo rei Dom Manuel I para encontrar uma rota marítima nas Índias. Na época, o comércio com o Oriente era dominado pelos muçulmanos, que controlavam essas rotas terrestres e marítimas. Só lembrando, nós estamos falando de século XV. Galera, Vasco da Gama ele partiu de Lisboa com uma frota de 4 navios em julho de 1497. A tripulação enfrenta diversos desafios pelo caminho, incluindo intempéries atmosféricas, falta de alimentos. Após uma viagem difícil, ele acaba chegando à costa leste da África. Navegando ao longo da costa, ele contorna o Cabo da Boa Esperança. Já em 1498, Vasco da Gama e sua tripulação ele chega ao porto de Calicut nas Índias. Ele estabelece assim uma rota marítima direta entre a Europa e a Índia. Para sintetizar que essa conquista ela foi um marco histórico, pois ela abre uma nova era de comércio entre o Ocidente e o Oriente, assim desafiando o monopólio muçulmano, por conta da cidade de Constantinopla ser tomada pelos turcos otomanos. Vasco da Gama retorna a Portugal em 1499, onde foi recebido como herói. E por conta disso e suas realizações, ele foi nomeado almirante dos mares da Índia e recebeu uma série de honras e recompensa. Vasco da Gama lidera mais 2 expedições à Índia, em 1502 e 1524, consolidando a presença portuguesa na região e fortalecendo os laços comerciais. Embora Vasco da Gama tenha sido, na verdade, um grande explorador e pioneiro, Vasco da Gama também foi criticado por suas táticas agressivas, diversos conflitos com líderes locais, medidas violentas para garantir o controle sobre as rotas comerciais. Mas é importante entender que as normas e valores da época eram bem diferentes do que temos hoje. E para finalizar, Vasco da Gama faleceu em dezembro de 1524 em Cochin, na Índia. Sua morte marcou o fim de uma vida cheia de aventuras e realizações significativas. Deixou um legado como explorador e desbravador das rotas marítimas para as Índias. Continua sendo parte importante da história do descobrimento português. Bem, galera, é bem um vídeo simples, rápido, para a gente poder entender sobre a importância desse navegador no século XV. Pois, como todos sabem, havia um comércio de especiaria, mas por conta da tomada da cidade de Constantinopla pelos turcos otomanos, Portugal e Espanha precisaram encontrar novas rotas para as Índias. E eis que surgem os navegadores, entre eles Bartolomeu Dias, Vasco da Gama, Fernão de Magalhães e o próprio Cristóvão Colombo, que acaba descobrindo um continente novo, até então, que não era a América, que não era conhecido. Bem interessante, a gente desbravar a história, entender que o ciclo das grandes navegações é o encontro do velho mundo com o novo mundo, a chegada dos espanhóis na América, descobrindo outras civilizações, que aqui nós tínhamos as civilizações ameríndias, os incas, os maias, os astecas, mas esse é assunto para um outro vídeo. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho sobre o Vasco da Gama, meu time de coração, mas a ideia é falar um pouco sobre o navegador que tanto contribuiu aí para a história
marítima no século XV. Beleza, galera? Grande abraço. Até a próxima com Curtindo História, Professor Léo.